ask why you're headed to Lucia? It seems like a rather personal question. Well, I'm sorry, ma'am. Didn't mean to make you uncomfortable. I didn't say you made me uncomfortable. I said the question was personal. Sorry. You should bathe more often. Your fingernails are filthy. Fala aí, galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola. E já faz um tempo que vocês não me veem aqui fazendo vídeo, mas eu voltei, depois de muito tempo. Já faz, acho que desde o final do ano passado que eu não volto aqui, pra falar um pouco sobre uma das séries mais aguardadas do ano, que já lançou no caso, que é Ratched, que foi criada pelo Ryan Murphy e já tá disponível na Netflix, a primeira temporada com 8 episódios. E a produção foi uma das mais aguardadas dos últimos anos, porque o Ryan Murphy, que é conhecido por fazer inúmeras coisas bem loucas, bem bizarras, tipo American Horror Story, American Crime Story, Hollywood, The Politician e até mesmo Glee, ele anunciou que ia fazer uma pré-sequência do clássico Um Estranho no Ninho, que foi lançado em 1985, só que em vez de focar no personagem do Jack Nicholson, ele ia focar na personagem da Louise Fletcher, a enfermeira Mildred Ratched. E pra quem não lembra, a enfermeira é considerada a segunda maior vilã de todos os tempos, perdendo apenas pra Bruxa Má do Oeste, do Mágico de Oz. E a Louise Fletcher levou pra casa o Oscar de melhor atriz por ter interpretado esse papel. A série, ela se passa, na verdade, 20 anos antes, mais ou menos, do que os acontecimentos do filme original. E foca na Mildred Ratched antes dela chegar no sanatório, no Instituto Psiquiátrico de Salem. Na verdade, nessa história, ela é interpretada pela sempre incrível Sarah Paulson. Eu não lembro de ter visto um personagem ruim que ela tenha feito até agora, porque ela é simplesmente maravilhosa. E ela chega, ela se muda, na verdade ela sai da cidade natal dela, ela se muda para um motel de estrada para poder ir dar um jeito de trabalhar no Instituto Psiquiátrico de Lucia, que é um hospital para reabilitar as pessoas que não estão mais em condições de viver em sociedade. E a Sarah Paulson interpreta a Mildred Ratched, e logo no primeiro episódio já dá pra ver que Ratched é a série mais bonita do Ryan Murphy de longe. Porque ele sempre tomou cuidado com estética, com enquadramento, ele já fez umas coisas loucas, ele usa bem pouco do cubismo cinematográfico para construir as narrativas dele, só que aqui ele faz umas coisas que são mais convencionais, que a gente vê em qualquer drama, só que ele cuida muito da paleta de cores e da direção de arte e dos figurinos, e ele sempre dá os holofotes pra Sarah Paulson. A Sarah Paulson sempre, você olha pra tela, você olha diretamente pra Sarah Paulson e você não quer tirar os olhos dela. E isso é praticamente a temporada inteira, tirando no final, que ela começa meio a se mesclar com os outros personagens, e aí ela perde um pouco do protagonismo. E logo de cara também dá pra ver que a Paulson é uma sociopata e uma tirana perfeita. Ela encarna exatamente o que a gente espera da enfermeira, só que ela meio que vai perdendo essa sociopatia conforme a gente vai descobrindo que ela teve traumas no passado, que ela foi abusada, que ela era órfã, ela foi praticamente abandonada pela mãe, ela ficou passando pelo sistema de adoção dos Estados Unidos de família em família até resolver fugir. E aí ela meio que se encontrou, ela se porta como uma socialite, apesar de não ser, e ela consegue convencer o dono do Hospital Lucia, que é o Dr. Hanover, a contratar ela para ser enfermeira. Só que ela não tá lá simplesmente para ser uma enfermeira, ela tá lá para ajudar o irmão dela, que foi recentemente capturado pela polícia. É um irmão, ela considera um irmão de sangue, só que é um órfão também, com quem ela se cruzou em uma das famílias. E ela tá lá pra ajudar ele a escapar, porque ela deve isso pra ele depois de ter abandonado ele numa história que vocês vão descobrir, porque eu não vou contar vários spoilers assim. E o nome do irmão dela é Edmund Tolleson, e ele é conhecido como o serial killer dos padres, porque logo na primeira cena da série ele mata 4 padres a sangue frio, e ele é capturado pela polícia, levado pro hospital, e
tem toda uma trama pra ver se ele tá apto a ir pra julgamento, pra depois ser condenado à morte. E é isso. Mas ela tá lá pra ajudar ele. E o Edmund Tolson é interpretado pelo Finn Wittrock, que tá incrível também. O Finn Wittrock e a Sarah Paulson tem uma química incrível em cena. E a gente já viu um pouco disso, mas se eu não me engano, eles nunca compartilharam de cenas muito longas, tirando em American Horror Story Freak Show. Aqui, como eles são da mesma família, eles estão bem mais orgânicos, com uma química surpreendente. E isso sem falar do resto do elenco. A Mildred, ela cruza caminho com a enfermeira-chefe, que não gosta dela logo de cara, que é a Betsy Bucket, que é interpretada pela Judy Davis. E uma quer tirar o cargo da outra, e a outra quer descobrir os podres por trás da vida pra tentar desmoralizar a carreira dela e essas coisas. É uma coisa bem doida. Essas pequenas tramas, assim, são incríveis. E elas ajudam bastante a conquistar o público. Então a gente fica bastante envolvido do começo ao fim por causa das atuações, não exatamente por causa da história. E também tem a Sharon Stone, que é uma socialite completamente maluca e brega e camp. E ela é super rica e ela quer se vingar do Dr. Hanover, porque o Dr. Hanover foi responsável por praticamente mutilar o filho dela. O filho dela perdeu os 2 braços e perdeu as 2 pernas. E ela culpa ele por causa disso. E ela quer a cabeça dele numa bandeja de prata, literalmente. São exatamente essas palavras que ela usa. Então, tem todas essas tramas que transformam a série do Ryan Murphy numa coisa linda e gore. Ao mesmo tempo, ele usa bastante do body horror pra poder construir a série, o que é incrível, porque a série fica muito bonita. Ele tem um olho pros detalhes, pra iluminação, pra direção de arte, pra figurino, pra cada objeto que ele coloca em cena, que é incrível. Só que, assim como as outras séries dele, principalmente Hollywood e The Politician, que são séries belíssimas visualmente, ele peca na história. A Mildred Ratched do livro original e do filme original é uma sociopata, é uma tirana. Ela usa e abusa do poder dela pra fazer com que as pessoas façam o que ela quer. E a Mildred faz isso, só que tem uma explicação que deixa ela um pouco mais benévola. E isso acaba completamente com a magia da personagem. E ela começa a demonstrar muitos sentimentos, o que também não corresponde com a personalidade dela. E o Ryan Murphy tenta humanizar ela, transformar ela numa espécie de heroína. Só que isso não funciona. Isso deixa tudo muito superficial. Ele abre alguns diálogos para temas como homossexualidade, sobre loucura, sobre psique humana, sobre várias coisas assim, só que nada vai além do óbvio. Então a gente consegue prever os diálogos. Bom, essa é a minha pequena análise, minha pequena review sobre a primeira temporada de Ratched, que já tá disponível na Netflix, então assistam. Vocês não vão perder seu tempo, garanto pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal do Cinepop, de conferir nosso site, ver as nossas críticas. Inclusive tem o meu texto de Ratched lá no site. E é isso, pessoal. Até mais.